Bom, após refletir um pouco sobre democracia, o que eu penso é democracia para as próximas décadas, séculos, né? É, já ter dito alguma coisa a mais em outros vídeos, como democracia para mim tem que ser o governo de todos, não pode ser o governo da maioria, porque a maioria esmaga a minoria, né? Me surgiu um outro tema interessante que está relacionado à questão da vida num país, num estado, num município, que são os impostos. Eu defendo muito a ideia de imposto único. Primeiro, para superar essa complicação que é nossas leis tributárias, né? Mesmo que você tenha vontade de pagar, está em dia com, com as suas obrigações, tem um emaranhado de regras, né? Que te impede, que te atrapalha, né? Especialmente as pessoas que estão vinculadas a uma atividade empresarial, né? Elas precisam parar para a sua atividade central, né? Para perder tempo, né? Entrar em filas na burocracia pública, né? Nos órgãos de fiscalização públicos, para então elas conseguirem estar em dia com seus pagamentos, né? Há alguns anos atrás, surgiu no Brasil a ideia de substituir todos os impostos por um único, um imposto eletrônico. Ainda mais hoje em dia, né, que tudo é feito de modo eletrônico. Por que não a coleta de impostos via eletrônica? Né? Não esperar que as empresas, quando vendem seus produtos, recolham elas mesmas aquele percentual que deve ser recolhido e destinado ou a Secretaria Municipal da Fazenda, ou a Secretaria Estadual, né? Ou a Receita Federal. Né? É mais ou menos como pedir que o lobo cuide dos ovos no galinheiro. Né? É claro que é uma visão até deturpada, a gente eu pressuporia que as pessoas são más, né? E que não recolheriam os impostos. Ah, de qualquer maneira, a gente pode pensar que as pessoas, primeiro, é algo natural, pensam em si mesmas, né? E a gente não pode exigir que elas pensem primeiro nos outros e abandonando a si mesmas, né, a própria sorte. De qualquer maneira, parece que esse imposto único tem dificuldade de ser viabilizado no Brasil, porque em geral o Brasil a gente sempre pergunta, será que o outro país já fez isso antes da gente? É uma questão de baixa autoestima. A gente sempre espera que os outros países tenham feito as coisas antes da gente, porque a gente não espera. E a gente não espera liderar o mundo de nenhuma maneira, em nenhum campo de atuação. Né? Eu acho que isso se deve ao fato de que por muitos anos, muitas décadas, muitos séculos, nós sempre seguimos os outros. Uma questão muito interessante em relação ao imposto único é que, bom, deixa os computadores trabalharem, né, por nós. A coisa fica até automática, muito mais rápida, né? Cada momento em que você vai num shopping ou num supermercado e você paga as suas contas, imediatamente um percentual vai direto para as contas do governo, até porque o governo precisa de recursos para cuidar do território, né? Fomentar, estimular pesquisas científicas. Né? Existe uma estrutura que a gente até pode questionar se ela não é inchada, né? De funcionários. Mas você precisa, por exemplo, investir em centros de pesquisas agrícolas, em forças armadas. O território do Brasil é grande, precisa que alguém cuide, né? E não faz sentido pensar que cada município cuidaria da sua parte. Você fragmentaria uma força em pequenos municípios. Não faz sentido. A ideia de nação é importante. É claro que isso não deve levar ao xenofobismo, né? A ideia de que nós somos superiores aos outros. De qualquer maneira, voltando à questão do imposto único, me parece que há uma grande vantagem, talvez a maior vantagem, que é de você, por exemplo, não cobrar imposto de quem ganhe por mês um salário mínimo ou menos. Hoje em dia, essas pessoas com seu salário curto vão no supermercado e tem que deixar ali no caixa
Se vai ser ou não levado ou destinado ao governo, a gente não sabe. Muitos comerciantes nem recolhem impostos. Mas elas deixam muito de cada item que compram, né? Feijão, carne, aqueles itens básicos. Deixam muito deste valor para os impostos. Se o governo instituísse, claro, com aval da sociedade, né? Ou até com a pressão da sociedade, a, a institucionalização, né? De um imposto único, você poderia, por exemplo, só cobrar esse imposto a partir de quem ganhasse 2 ou 3 salários mínimos e não para quem ganhe até um salário mínimo. É claro que para isso você deveria tomar decisões que talvez não fossem facilmente compreendidas, como por exemplo, não cobrar imposto único sobre empresas. Porque se você cobra imposto único sobre as empresas, essas empresas elas vão repassar o seu imposto único para os seus clientes. E muitos desses clientes ganham até um salário mínimo. Então, no final das contas, a ideia de uma justiça social ela não se viabilizaria, porque você continuaria cobrando das pessoas que ganham pouco, você estaria ainda cobrando impostos delas. Haveria uma vantagem você não cobrar imposto sobre empresas, porque ao exportar os seus produtos, essas empresas conseguiriam um preço competitivo, tirando aquele peso dos impostos, né? Ora, se conseguissem vender a um preço mais competitivo, provavelmente venderiam mais. Vendendo mais, provavelmente precisariam produzir mais e empregar mais pessoas. Acho que esse país deveria pensar nisso. Acho que o único senão que impede a institucionalização, né, a implementação de um imposto único no Brasil é um problema de autoestima. Nós não acreditamos que nós podemos pensar em novas maneiras de gerir o país. Nós não acreditamos muito na nossa capacidade. Ainda que tenhamos boas ideias, nós temos receio de implementá-las.